Bom dia, paz do Senhor. Passou-se o Natal, nós demos uma pausa aí, né? Nos dias 25 e 26. Até porque para dar uma descansada também, né? Porque 24 para 25 já é. A gente já dorme tarde devido à ceia. Mas vamos continuar, né? E a gente vai aí dar sequência ao nosso assunto sobre as 12 maldições de Deuteronômio 27. A nona maldição vai falar também sobre o leito, gente. Eu estava observando aqui agora, né? Que lá em Hebreus vai falar sobre o leito sem mácula, né? Sobre o matrimônio sem sujeira, sem impureza, né? E a Bíblia vai dizer que Deus vai julgar todos os impuros e os adúlteros. E a gente vê uma sequência de maldições vinda de um leito impuro. Então a gente viu aí na sexta maldição, aquele que se deitar com a mulher do pai, né, vai desonrar o leito. Aí na sétima, aquele que se deitar com algum animal, né, vai desonrar. Na oitava, aquele que se deitar com a sua irmã, né, também vai desonrar. Aí vem a noiva, a noiva, o nono não é a nona, né, é a nona maldição. E aquele que se deitar com a sua sogra, ó, amaldiçoado todo aquele que se deitar com a sua sogra, né? Parece assim que é um assunto também bizarro, tipo, eu acho que as pessoas não vão, né, ficar com a sogra, porque a sogra é mais velha. Mas como eu disse, né, existe aí uma indução, né, pelo espírito de lascívia, pelo espírito de sedução, ao qual parece que toma as mentes, né, para que elas façam coisas bizarras, coisas que é inegociável no reino de Deus. Então eu conheço, tá, gente, casal que teve quase separação. Por quê? Porque o esposo traiu a esposa com a mãe dela, né? E isso é muito sério, porque a mãe da sua esposa ou o pai do seu esposo, porque também pode acontecer, né, de trair com o sogro. Mas eu quero dizer assim, tipo assim, os seus sogros e as suas sogras, eles são no mundo espiritual como se fosse a sua mãe. Então o homem e a mulher, quando ela casa, ela deixa pai e mãe, né, para se unir à sua esposa e se tornar uma só carne. Então, mediante a essa confissão da palavra, se tornar uma só carne, então nós vamos ter dois pais e duas mães. Então a nora vai ter por mãe a mãe dela e também vai ter por consideração a mãe do esposo, porque ela se tornou uma só carne com ele, então automaticamente a mãe do esposo vira meia mãe dela e a mãe dela meia mãe, né? E eles deixam de ser família, passam a ser parentes, né? Mãe é mãe. E família é aquela que você casou, a sua esposa e seus filhos é a sua família. E a parentela é todo o restante, tios, tias, né? Pais, avós, sobrinhos, primas, tudo é parente, né? Linhagem familiar. Então, a gente vai ver a importância de manter o nosso leito, né, sagrado, manter o nosso leito puro, manter o nosso leito, né, purificado, santificado, ter aí uma sexualidade, né, não promíscua, porque o sexo que a gente conhece é muito deturpado, é baseado em filmes pornôs, em revistas pornográficas, é baseado em pornografias, em fantasias, né? Eu não sei se vocês entendem assim, mas as fantasias vêm do quê? De um espírito de encantamento. Então, nossas mentes, elas são encantadas, né, por fantasias, né? E esses espíritos estão soltos no mundo. Então, é preciso abandonar a fantasia, é preciso abandonar o encantamento, aquele negócio de romance, né? O meu príncipe encantado. E aí tem pessoas que ficam trocando, né? De maridos, troca um, troca outro, troca outro, troca outro, até achar esse príncipe encantado, que na verdade ele não existe. Ele só existe no início, que é aquela paixão, e aí depois, quando vem para virar amor, né, ele se transforma em sapo, porque é só morando com uma pessoa 2 meses, no mínimo, comendo um pacote de sal com ela, que você vai descobrir quem ela é realmente, né? Então, nós devemos ter muito cuidado, gente, com o nosso leito. Nós devemos ter muito cuidado, ainda mais que nessa geração a gente está vivendo aí
perca de valores, né? A família perdeu valor, né? Como eu já disse em outros vídeos, existe mãe, os filhos e um padrasto, pai, os filhos e uma madrasta. Então essa família é chamada de família disfuncional. É uma família que ela vai ter mais lutas, mais guerras dentro de casa, né? E aí vai ter mais disputa, porque às vezes o marido vai corrigir os filhos e a mulher não vai aceitar porque não é o pai, ou os próprios filhos não vão aceitar. Aí também tem o caso se for a madrasta. Então tem tudo isso, e isso a gente tá vendo que tem consequências na sociedade. Então, crianças que vêm desses lares assim disfuncionais, elas dão mais trabalho na escola, né? Pode ver que está tendo que ter intervenção de orientadora, de supervisora, até mesmo de conselho tutelar. Então é assim, a gente precisa, né, ver que a nossa casa ela não foi criada por Deus para ser um campo de batalha. Pelo contrário, ela foi criada por Deus para ser um lugar de refúgio. É onde você vem do campo de batalha, que é o seu trabalho, lá fora, o mundo, né? Onde você sai para labutar, para buscar a comida, o seu sustento. E quando você chega em casa é para relaxar e descansar. E muitas vezes está ao contrário. Tem gente que chega em casa e não relaxa e vai relaxar lá fora, no bar, né, no boteco, ou na casa de alguém, ou no futebol. Eu conheço muitas pessoas que fogem para o futebol, outras fogem para a sinuca, etc, etc. São várias atividades aí que a gente chama que são caminhos de fuga, rotas de fuga, né? Então, o que eu falo para vocês? Né, preservem a santidade do leito. O máximo que vocês puderem, né, na simplicidade do casamento, na simplicidade do ato sexual, né? Estude sobre o assunto. Cuidado com esse tipo de perversão sexual. Não se deite com a sua sogra, porque ela é como se fosse a sua segunda mãe, né? Não se deite com o seu sogro, porque ela é como se fosse o segundo pai. E se você já fez isso ou conhece alguém que fez, né? Se foi você que fez, já peça perdão, se arrependa diante do Senhor, corrija seus erros, né? Peça perdão ao seu cônjuge, peça perdão à pessoa que você fez o ato sexual, que não deveriam ter feito, que aí você já vai ajudar ela também a entender que foi errado, né? Peça perdão, porque o arrependimento é a porta do céu, gente. O arrependimento é a porta do céu. Não é a libertação, porque tem muita gente atrás de igreja querendo que os demônios saiam, as maldições hereditárias saem, mas não é assim. O arrependimento é a porta do céu. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né? E aí vem João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É arrependimento, né? É arrependimento. Você tem que se arrepender de verdade, não fazer mais, não praticar mais, né? E se é alguém que eu conheço, vai lá, conversa com essa pessoa, né? Pratica aí o evangelismo, né? Vai lá e fale de Jesus. A Bíblia diz: ide pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, e aquele que te ouvirem ou aquele que crê vai ser salvo. Então vamos crer nessa palavra. Então, se você fez ou conhece alguém que fez qualquer uma dessas maldições do leito, né, que é onde o casal tem que ter o seu ato sexual em santidade, em santificação, né? O ato sexual tem que ser, eu tenho que vestir até aqui. Não, gente, não é isso. A pureza sexual, ela está no ato sexual, né? E lá no livro de Cantares de Salomão tem uma alusão, você consegue entender mais ou menos qual é o sexo que Deus aprova, né? Tem várias invenções, né? Vamos falar assim, invenções que são humanas e são baseadas em revistas pornográficas. Então temos que tomar cuidado tudo aquilo que a gente pratica dentro de casa para perguntar: de onde veio isso? De onde veio essa prática? E você que ainda não leu a Bíblia, atente para a palavra. Lá tem como fazer, lá explica tudo, como você viver uma vida saudável, como você viver uma vida livre, como você viver uma vida leve, como você viver um ato sexual puro. Lá tem tudo, tá bom? É o livro de regra e fé e de conduta cristã na terra. Eu não estou falando isso de igrejas evangélicas, tá, gente? Estou falando isso para você, que é filho de Deus. Amém? Você, não importa a religião que você é, se você se acha, se considera um filho de Deus, você tem por obrigação ir lá e entender na Bíblia, né, na palavra que o seu pai deixou, né, os seus direitos e os seus deveres. E aí você vai ter uma conduta santificada pelo Espírito Santo. Não é só a palavra, você tem que ler a palavra e buscar a orientação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a letra mata, é o Espírito que vivifica. Então, se você ficar só na letra, você vai sofrer,
Você tem que ir também para a presença do Espírito Santo para que ele venha trazer vida no seu coração. É normal a gente ler a Bíblia e encontrar nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos. A gente se encontrar ali dentro, né? Essa pessoa derrotada, amargurada, fingida, né? Amedrontada, a gente se encontra lá dentro. Mas também depois a gente é lavada, limpada, remida pelo sangue do Cordeiro e a gente renasce revigorada. Amém? Que a sua vida seja um sucesso. O final do ano está chegando, estamos ainda na reta final de 2023. Pretendo gravar o restante das maldições antes, né, das festas de fim de ano. Mas deixo aqui o meu feliz ano novo já, de 2023 para 2024. Né, e que você venha ser um sucesso. Que 2024 você possa ficar livre de algumas bagagens extras que você carregou em 2023 e que o Senhor Jesus possa te limpar, te lavar, te purificar, te remir todos os dias, cada dia mais, para a honra e glória do santo nome dele. Amém? Um beijo no seu coração, ficam com Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa, sua família, suas parentelas, seus trabalhos e que tudo seja abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus.